Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Muito bom dia para você, 8 horas mais 5 minutos, 8h05 da manhã desta quinta-feira, hoje 4 de fevereiro de 2016, temperatura neste momento, deixa eu abrir aqui, temperatura de 22 graus e 4 décimos, este é o primeiro jornal aqui na Tirol FM, trazendo as principais e as primeiras informações do seu dia a dia. Nosso assunto hoje pela manhã é de agricultura, afinal de contas Teutônia aí é o município recordista, o primeiro município do Vale do Taquari no setor primário e arrecadação, e com certeza quando a gente fala de agricultura, seja com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, seja com a Emater, os nossos ouvintes ficam atentos aos números e aos dados que a gente traz aqui. E hoje pela manhã nós recebemos o engenheiro agrônomo da Emater de Teutônia, Micael Serpa, vai estar conversando com a gente. Micael, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, obrigado pelo convite, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. E aí, Micael, em que período nós estamos? Na safra de milho, de soja, que são as culturas mais utilizadas aqui na região, tá certo? Isso aí, nós estamos, o milho, os primeiros plantios de agosto, setembro, já as lavouras, algumas já foram colhidas para grão, né? Silagem já entre Natal e Ano Novo já foram colhidas algumas lavouras, né? E a soja encontra-se agora em estágio R3 aí de formação de vagem e enchimento de vagens. Bom, Micael, nós temos alguns dados aqui com relação às lavouras de milho gaúcha, né? A gente vai estar falando sobre Teutônia, mas caiu 50% de 1970 para 2015, né? O milho, ele exige mais da plantação e do cultivo do que a própria soja, porque a grande substituição dos hectares plantados de milho é pela soja. Não sei se é uma realidade aqui de Teutônia também. Em Teutônia a realidade é um pouco diferente em função da cadeia leiteira, então nós temos um volume maior de cultivares, de hectares cultivados com milho em função da necessidade da silagem, né? Então a soja aqui ela fica num lugar secundário, digamos assim, em relação ao milho. Mas a nível de estado, historicamente, a soja vem ganhando espaço cada vez mais por ser uma cultura mais tolerante à deficiência hídrica, né? O milho ele tem um período crítico muito curto e sensível, e a soja vem atingindo historicamente cotações maiores, valores econômicos maiores, o que atrai grandemente o produtor. Ou seja, hoje a soja rende mais que o milho? Rende mais financeiramente, ela é mais interessante que o milho, na maioria dos anos. Bom, os dados aqui de Teutônia, como estão, tu já falavas, né? Justamente que em função da cadeia leiteira aqui em Teutônia, o cultivo do milho tem sido destaque. Também já falou aí do período que nós estamos passando. Quando começa novamente a plantação do milho, como se espera, até porque nós deveremos ter aí um inverno, pelo que eu estava lendo esses dias, um pouco mais úmido que o inverno passado. Isso favorece ou não, Micael? O cultivo do milho na nossa região ele inicia a partir de final de agosto, início de setembro. Então já pega primavera. Já começa a pegar a primavera, né? O que acontece às vezes, como foi esse ano, que é um ano de El Niño, se estende um pouco o período chuvoso, acaba atrasando um pouco o plantio, né? Mas para o ano que vem ainda não temos tão adiantado a previsão. Alguns já cotam até alguma estiagem para o período de primavera-verão. Esse ano foi um ano de El Niño, os primeiros apontamentos indicam um ano de Laninha o ano que vem, que então é um pouco mais seco, né? E quanto ao desenvolvimento das lavouras, né, foi um ano bastante chuvoso, o que no início do ciclo comprometeu alguns plantios, algumas lavouras tiveram até que ser replantadas, e faltou, em função da nebulosidade, um pouco de sol para as lavouras do início do ciclo, né? Essas tiveram um comprometimento um pouco no desenvolvimento. Então o rendimento de silagem acabou sendo um pouco menor em relação ao ano passado, em torno de 20%. Já para as lavouras de grão, apesar da planta ter crescido um pouco menos, depois o tempo melhorou, abriu, então a planta ficou pequena, mas houve uma produção de espiga muito alta, então os rendimentos têm sido bem satisfatórios. Qual é o principal problema, percalço que o produtor hoje tem com relação ao milho e ao soja? É intempéries climáticas, que a gente está cada vez com menos previsibilidade, né? As previsões do tempo têm errado cada vez mais, ou pelo menos se equivocado. Embora o aparato tecnológico favoreça para que a gente possa ter um prognóstico, mas também o tempo tem mudado cada vez de forma mais doida, né? Uma semana chove, na semana que estava prevista para sol vem com umidade, enfim. Temos as pragas também, a questão das pragas, né? Aqui na nossa região, especificamente em Teutônia, essas intempéries climáticas ou as pragas também
que acabam reduzindo aí o valor adicionado no trigo ou na soja? Nos 3 últimos anos nós podemos considerar que tivemos safras muito boas, o clima colaborou, né? Mas as intempéries com certeza é o nosso maior gargalo. Então, mesmo neste ano, que foi um ano chuvoso, as lavouras ali de outubro, novembro já pegaram em janeiro, então aí 20 dias de estiagem e já prejudicou essas lavouras que estavam no florescimento. Então esse ainda é o nosso principal gargalo. Existem hoje já políticas públicas de incentivo à irrigação que facilitaram bastante o acesso, né? Linhas de crédito para isso. Alguns produtores do município já têm partido para essa linha, mas a grande maioria ainda está à mercê do clima. Cultivar o milho é mais, podemos chamar assim, delicado do que a soja? O milho requer uma atenção maior, Micael? As duas culturas requerem atenção, né? O detalhe é o que faz a diferença. Mas o milho, em relação à soja, ele tem uma sensibilidade maior à deficiência hídrica no período do florescimento, né? Por exemplo, a soja tem um período de florescimento maior, então ela aguenta mais tempo a falta d'água. O milho, no período de florescimento, se nós tivermos uma semana sem chuva, nós podemos comprometer 50% ou mais do rendimento. Então esse é o principal gargalo, né? E o milho é um pouco mais exigente em adubação, os custos de implantação da lavoura são maiores. Esse é outro fator que os produtores optam em plantio de soja. Muito bem, falando em soja também, tu falavas que o milho, né? O principal destino do milho aqui na nossa cidade, na nossa região, é com relação à bovinicultura, né? A cultura do leite também. E a soja? A soja se trabalha com o quê, Micael? A exportação, é mercado interno também, o maior mercado aí para quem está cultivando soja hoje? A soja ela é uma commodity, né? Então é cotada por preços internos, questão de oferta, demanda, estoques, né? Condições climáticas que afetam outros países grandes produtores, né? Então ela é voltada basicamente para exportação. Então na nossa região também ela é produzida para grão e entregue em algumas empresas cooperativas que recebem para produção de azeite e venda de farelo de soja, né? Em outras regiões também para exportação. Esse é o principal. Esse é o principal. É o principal. Produção gaúcha pode chegar até 5,5 milhões de toneladas, muito próximo aos 5 milhões e 600 da tonelada da safra passada, né? Esse é um número realmente expressivo, é um número que se trabalha, quem trabalha justamente no meio da cultura de grãos no Rio Grande do Sul especificamente, ou é um número que, se chegar até o número limite do ano passado, já estaremos comemorando a safra de grãos aqui no estado? É um número interessante, significativo. O milho houve uma redução da área plantada, né? É verdade, é verdade. Então, apesar dessa redução, como o clima foi favorável, a previsão é de que tenhamos uma colheita satisfatória. Então, considerando as condições que tivemos, né, e redução de área, ainda é considerado uma bela produção, com certeza. Muito bem, Micael, o ano de 2016, aí começando com muito trabalho, né, matéria aqui em Teutônia também, esse trabalho de auxílio, esse trabalho de busca, né, do apoio ao agricultor. Eu recordo que o setor que a Emater não trabalha só na agricultura, né? Recordo eu que há um tempo atrás meu pai, que não é agricultor, mora no centro de Palverama, teve um problema com uma árvore que ele plantou lá um tempo atrás e chamou um extensionista da Emater, ou seja, o trabalho perpassa aí só a zona rural. Muitas vezes a gente liga o trabalho da Emater apenas com o meio rural, mas a Emater auxilia em outros assuntos voltados também a cultivo de frutas, de agricultura também. É esse o trabalho aqui em Teutônia da mesma forma? Da mesma forma também. O trabalho da Emater é bastante dinâmico, né? Tudo que relaciona a agricultura, independente se é zona urbana ou rural, a gente atende, né? A questão social no meio rural também nós temos dado um enfoque de fazer trabalhos em parcerias de forma que as políticas cheguem até o pessoal do campo, né? As políticas de saúde, alimentação e o apoio todo na extensão rural da agricultura, assistência técnica, é o foco do nosso trabalho. Com certeza a Emater também comemora essa questão de Teutônia já pelo 3º ano consecutivo ser a líder no setor primário daqui do Vale do Itacoari. É um número que a Emater também tem esse trabalho aí voltado para esse setor. Com certeza comemora junto com os teutonenses e agricultores. Com certeza, comemoramos muito em ser parceiro na construção dessa realidade, né? Teutônia é privilegiada por ter uma atuação forte na agricultura. Temos Cooperativa Languiru, Cooperagri, outras cooperativas da região que atuam aqui. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais atua forte.
A Emater procura sempre trabalhar em parceria com o CAPA, a Secretaria da Agricultura, então tem muita gente focada nesse trabalho e os resultados estão aparecendo aí. Bom, a Emater tem sua sede aqui em Teutônia, no centro administrativo, né, Micael? Isso, é no centro administrativo, na sala 37, o nosso horário de atendimento é das 8 da manhã ao meio-dia e da 1h30 às 5h30, estamos sempre à disposição. À disposição. Micael Serpa, engenheiro agrônomo da Emater de Teutônia. Micael, obrigado pela sua participação, tenhamos todos aí um bom mês de fevereiro, que está recém começando, né? Tenha um bom dia, até uma próxima oportunidade. Obrigado pelas suas informações. Obrigado pelo convite, estamos sempre à disposição e um bom dia para todos os ouvintes. 8h15, primeiro jornal para o Colégio Teutônia e Dália Alimentos. Estamos indo para o intervalo. Antes de irmos para o intervalo, tem mais um destaque do esporte com Jonatas Dalfert e na sequência as informações finais do primeiro jornal dessa quinta-feira. Bom dia.